Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tá todo mundo bem, graças a Deus. E hoje eu vim abrir o meu coração e contar pra vocês como eu fiz pra aprender espanhol em 3 meses morando aqui na Espanha. E quando eu falo em aprender, é daquele jeito real. Sem glamour, sem curso pago, sem professor particular, só com vida mesmo. Com erro, vergonha, medo, bronca, humilhação e muita força de vontade. Se você acha que não vai conseguir ou que está difícil pra você, escuta essa história aqui, porque eu também achei que não ia dar conta. Tudo começou no dia 24 de junho de 2018, na minha primeira viagem internacional, destino Espanha. Meu marido já estava aqui fazia 5 meses e antes de eu vir, ele só falava: amor, você tá estudando espanhol? Estuda, vai ser melhor pra você. E eu fazia o quê? Ficava ouvindo Despacito, Criminal, de Nath Natasha, Shakira e Maluma, achando que já tava no nível avançado, né? Eu toda animada. Oh, muéstrame camino que yo voy despacito. Si te digo que a ti no ando pensando, quisiera saber lo que estás haciendo. Te llamo pero me sale ocupado. Criminal, criminal. Sino que te pague la situación. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Calma, baby, hoy no vamos a dormir. Não trai pijama porque não me dói gana, baby, hoje não vamos dormir. Essas músicas eu dedico à minha cunhada Vanessa, tá? Porque ao invés de eu estudar espanhol, eu ficava escutando essas músicas com ela. Dá licença, Vanessa. Como se eu fosse chegar aqui cantando igual estrela de reggaeton. Só que não, né? Gente, ouvir música ajuda muito. Mas aprender de verdade é outra coisa. E eu descobri isso da forma mais tensa possível. Meu primeiro contato real com o espanhol foi no aeroporto da França. O agente começou a falar francês e eu... Aí mandou em inglês. Da glândula pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencéfalo. Aí ele me solta: espanhol? Sim. Não depende só de nós outros, mas vamos fazer de nós outros, trabalhando, humildade, tranquilo. Gente, ele começou a falar espanhol e eu... É o quê? Sabe aquele meme da Nazaré com os cálculos na cabeça? Eu tava literalmente a Nazaré Tedesco. Não entendia nada, nenhuma palavra. E aí veio o pensamento: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Que dá pra voltar pra trás? Mas a pior parte ainda tava por vir. Fui despachar as malas e a mulher começou a falar em francês. Eu, obviamente, respondi em português. E ela dizia em francês que não entendia o meu português. E eu dizia em português que eu não entendia o francês dela. Gente, um caos completo. Eu lá, com uma criança no canguru, segurando trocentas malas, porque eu resolvi levar o Brasil inteiro junto comigo. E assim, eu não sabia pra onde eu olhava. Se eu olhava pra criança, se eu olhava pras malas, se eu olhava pra moça, eu tava assim, perdida. Isso, se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso, não com a vida inocente. Quando finalmente eu consegui encontrar o meu portão de embarque, sentar, me conectar no Wi-Fi do aeroporto e ligar pro Jackson. Gente, quando eu consegui falar com ele, mas eu chorava. Eu chorei igual criança, gente. Eu chorava de soluçar, juro pra vocês. Eu lembro como se fosse ontem, gente. Sabe, um desespero que me bateu, que não sei explicar. Gente, eu olhava em volta, só via gente falando alemão, francês, italiano. Do meu lado tinha uma moça falando árabe. Eu só pensava: meu Deus, cadê meu português? A minha língua, a minha zona de conforto. Aí eu entendi. Ou eu aprendia, ou eu ia viver perdida pra sempre. Aí eu cheguei na cidade. Gente, parecia um conto de fadas. As casinhas, as ruas, os vizinhos falando espanhol. Parecia cenário de novela. Aí veio o primeiro perrengue. Falei pro Jackson: amor, preciso urgentemente tomar um anticoncepcional. Naquele momento, nós não queríamos ter mais filhos, né? Somente o Miguel tava bom, era o suficiente. Daí nós fomos num posto de saúde. Imagina, eu fui toda grandona, né? Me achando. A recepcionista pediu meu passaporte. Pensei: fácil, né? Dei meu passaporte pra ela. Aí ela perguntou meu nome. Eu: fácil, gente. Nossa, isso é moleza pra mim. Rapidinho eu vou aprender, né? Meu nome é Thaís.
ela me fala, qual é teu apelido? Eu fiquei desse jeito, com essa cara de tacho. Pra que ela quer saber meu apelido? Tanta coisa pra ela perguntar pra mim. Por que ela quer saber meu apelido? Eu já estava pronta pra soltar um taizinha. O Jackson sussurrou no meu ouvido. Amor, ela quer saber o seu sobrenome. Por que ele demorou tanto pra me falar? Né, gente? Porque eu fiquei lá, parada, olhando pra cara da moça, sem reação, entendeu? Não sabia o que falar. E a moça me olhando, acho que ela tava quase chamando a polícia, porque, né? Como que a pessoa não sabe falar o seu apelido? Não tá lembrado, não? Não, nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. Quase que eu ia me apresentar como MC Taizinha. Imagina, uma influencer, né? Quase uma influencer. Gente, que vergonha, que vergonha. Mas foi ali que eu realmente vi que eu precisava estudar, sabe? Que, ó, acorda, que deu. Você saiu do Brasil, o Brasil não tá aqui, ninguém é obrigado a falar português, porque na minha cabeça as pessoas tinham que entender o português. Como é que eles não sabem falar português? Eu pensava, gente, sabe? Eu tinha esquecido, assim, que eu tinha chegado na Espanha, onde as pessoas falam espanhol, entendeu? É uma coisa de louco. Aí foi a virada, né? Sabe aquela virada de chave? Foi onde eu... Opa! Não, vamos mudar isso aí, garota. Senão você vai ficar pra trás. A primeira coisa que eu fiz foi assistir TV local com legenda em espanhol. Porque o Jackson já fazia, gente. E eu, assim, não entendi por que ele ficava escutando o dia inteiro TV em espanhol. Sabe? Chegava a hora assim que minha cabeça ficava doendo de tanto espanhol. Eu não gostava, sabe? Eu queria chegar aqui e continuar vendo as TVs locais do Brasil, né? Eu queria ver as novelas, os jornais, sei o quê. Só que não, né? Minha filha precisa entender o que tá acontecendo, onde você tá morando, entendeu? Como que você vai se adaptar escutando programas do Brasil? Uma vez ou outra tudo bem, né? Mas pra você se adaptar, pra você pegar, né? Você precisa focar nos jornais daqui, nos programas locais daqui. Aí eu comecei a anotar frases, né? Escrever frases, montava assim na minha cabeça, eu escrevia, colava nas paredes, sabe? Ficou assim uma decoração maravilhosa. Era na sala, era na cozinha, era no banheiro, em vários lugares. Comecei a falar sozinha, né? Eu ia tomar banho, começava a falar em espanhol. Eu fazia a pessoa perguntando e ao mesmo tempo eu respondia, entendeu? Desse jeito. E eu treinava com o Jackson também, né? A gente começava a falar, um tentava, né, falar espanhol com o outro, nenhum dos dois sabia se estava certo ou se estava errado. Mas o bom é que a gente tinha bastante amigos, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a conversar com as minhas amigas, que assim, gente, são muito maiores do que eu, tá? Elas me corrigiam, sabe? Quando eu escrevia algo mal, elas me corrigiam. Só que assim, antes dela me corrigir, ela perguntava, Thaís, o que você acha de eu corrigir você? Porque eu acho que vai ser uma coisa melhor, né? Vai ser por uma coisa boa. Eu falei, pode me corrigir. Melhor ainda, me corrija. Porque assim eu vou melhorar, né? Vou me aprimorar, vou conseguir me expressar mais, escrever melhor. E assim, pra ir no mercado, de jeito nenhum. De jeito nenhum que eu ia sozinha. Não, nunca. Em hipótese alguma, não. Eu só ia no mercado se fosse pra mim ir com o Jackson. Se eu não fosse com o Jackson, gente, eu não ia. E assim, gente, é muito fácil, né? Realmente é fácil você ir no mercado, você pegar o que você precisa, pagar e acabou, já era pra sua casa. Mas assim, não era dessa forma. Quando eu ia passar no caixa, eu não sei porque de acho, a moça perguntava pra mim, necessita um na bolsa? Queres um na bolsa? O que ela tá falando? Meu Deus do céu, por que ela não pega sacola e sacode? Porque eu ia saber? Eu não sabia responder. Eu tinha vergonha de travar, não falar, não saía. Gente, eu morria de vergonha. A minha vontade, nesse momento, quando ela perguntava, era eu pegar minhas coisas e vazar. E às vezes que eu ia com o Jackson, gente, ele fazia de propósito. Ele deixava as coisas no caixa, me deixava sozinha e saía pra pegar alguma coisa. Eu falava que tinha esquecido. E a moça tinha que perguntar pra quem? Pra mim. Aí ela perguntava como que eu ia pagar, se era em dinheiro ou tarjeta? Meu Deus do céu, o que é tarjeta? Olha, gente, impressionante, viu? Jackson, o que ele fez comigo não era certo.
Ah, deixa eu te contar sobre um programa que sem querer virou meu curso de espanhol na vida real. La Revuelta. ¿Y el total? No se puede enseñar. Lo que manda sale aquí. Entonces podías hacer como en la coreografía, como algo de... Como en medio de la coreografía, pues como en plan así. ¿Sabes? Como... Pero eso parece otra cosa también. Eso no se puede hacer en medio de la coreografía. Como que algo entra en el tubo. Estás haciendo una ecografía a una vaca. No. Gente, é tipo o programa do Danilo Gentili. É apresentado por um cara chamado David Broncano, que é mega engraçado. Ele entrevista famosos num teatro no centro de Madrid. Gente, eu ria sem entender no começo. Mas mesmo assim eu assistia. Deixava de fundo, lavando uma louça, arrumando a casa, até sentada com o Jax. Era a nossa novela. E o melhor era espanhol da vida real. Gíria, ironia, deboche, sotaque, tudo o que você nunca vai pegar num curso online. Aí eu comecei a entender uma piadinha ou outra. Depois eu já sabia quando vi o momento da zoeira. E um dia eu ri junto com a plateia. Não era rir por rir, era porque eu entendi a piada. Aquela risada ali, gente, foi assim, libertadora. Então assim, se você quer aprender espanhol e não aguenta mais aula chata, assiste La Revuelta. Você aprende rindo e ainda se sente menos sozinha nessa caminhada. Aí veio um momento que mudou tudo. Arrumaram um trabalho pra mim num bar. Sem me perguntar. Eu pensei, gente, eu saí do Brasil pra trabalhar num boteco da Espanha. Uau! Cheguei no primeiro dia toda tímida. Olá, que tal? Porque era a única coisa que eu sabia falar. Minha chefe era equatoriana. Pensei, é latina. Ela vai me ajudar. Vai me entender. Nada. Ela foi dura comigo. Muito dura, viu? Muito dura. Mas até hoje ela fala pras novas meninas. Queria que vocês fossem como ela. Sempre educada, dedicada. Isso, gente, me emociona até hoje. Porque eu lutei muito pra virar essa chave. Ali, naquele bar, eu aprendi de verdade. Errando, tentando, perguntando palavras, falava errado com os clientes, mas não deixava de tentar. Lembro de algumas vezes ela me dar bronca. Gente, eu ficava assim, ficava pé da vida. Desculpa, mas eu ficava assim, sabe? Daquele jeito. Porque assim, eu queria responder ela, mas eu não sabia como. Engolia sapo, calada. Muito ruim você querer falar e não saber falar. Aí eu pensei, ou eu aprendo pra me defender, ou eu vou viver aqui engolindo desaforo. Teve uma vez que ela falou, você só sabe falar ok, vale? Ok, vale? Me hablas español. I don't feel comfortable Escúchame, talking in si no hablas Spanish. español, te vas. Así que hablas español o te vas. E eu respondi, ok. Aí teve uma vez que ela pediu pra mim pegar a vassoura. Tava cheio de cliente. Thaís, corre lá a vassoura. Aí eu, vale. Saí correndo. O que eu peguei? A vassoura. Claro, né? Vassoura é vassoura. Aí eu dei pra ela a vassoura. Ela olhou assim pra minha cara. Ela falou, eu pedi pra você correr la vassoura e não la escova. Aí, a minha vontade, naquele momento, com aquele bar cheio de gente, porque todo mundo ficou olhando pra minha cara, né? Era pegar a vassoura e sair voando. Era só o que faltava, né? Porque a vergonha eu já tinha passado. E depois eu fiquei assim, meu Deus, como que pode um idioma parecer tanto com o português e o significado ser totalmente diferente? O espanhol, ele não é difícil de você escutar, mas você pronunciar é diferente. E quando você vai ver o significado, é totalmente diferente do que você pensava que era. Ele é uma armadilha, porque você cai numa cilada que assim, você fala, meu Deus, não é possível. Foi ali, gente, nesse furacão de emoções, entre trancos e barrancos, entre limpadas de chão, limpadas de vaso de banheiro, de pinguços, tava lá enchendo meu saco, me perturbando. Você ingeriu bebida alcoólica hoje? Talvez. E você, bebeu? Na marra, com o coração na mão, com vontade de vencer, hoje eu consigo falar, consigo me comunicar, e tudo isso sem curso pago, sem aula particular, foi vivendo
chorando, errando e o melhor, não desistindo. Então, se você tá aí com medo, travada, achando que não vai dar conta, acredita, a sua história pode começar exatamente como a minha. Com Olá, que tal? E terminar com você contando a sua vitória. Então é isso, gente. Não foi milagre. Mais um detalhe, se você tiver a oportunidade de estudar o curso estando aqui na Espanha, na época como eu não sabia, né, não tinha conhecimento sobre essas coisas, para mim ter acesso ao curso foi muito mais difícil. Só que hoje, né, atualmente é muito fácil. Tem muitas ONGs, né, centros que te dão curso de graça. Porque, claro, você aprender com as porradas da vida, né, o dia a dia é muito mais longo, né, o percurso do que você tá ali praticando, estudando, né, ouvindo de professores, né, que vão te ensinar correto. Então, com certeza, se você puder fazer o curso estando aqui, eu acho super viável, super confiável e assim vai te levar para muito mais longe, muito mais rápido. Que a maneira que eu aprendi foi literalmente vida real. Foi relação, vergonha, vontade de sair correndo, mas também foi muita superação, muita coragem e muito amor pela vida que eu tenho agora. E eu consegui sair, gente, do Olá, que tal? Eu já consigo conversar, trabalhar, resolver BOs, né? Porque é bastante BO. Só quem mora aqui na Espanha sabe. Se eu conseguir, você também consegue. E para provar isso para você, vou terminar aqui falando bem espanhol do dia a dia mesmo, que eu aprendi na prática. Mira, si yo logré, tú también puedes. No importa si ahora no tienes nada, si te da miedo hablar, si crees que no va a poder. Yo también me sentí así, pero poco a poco, día tras día, con errores y con ganas, se puede, te lo prometo. Ahora os voy a preguntar, ¿quieres que grabe un video hablando solo español para que podamos aprender juntos? Porque si tú quieres, yo lo hago. Vamos juntos siempre. Y bueno, ese ha sido nuestro video de hoy. Espero que os gusten. Pero antes de terminar, me gustaría pedirlos para que dejar el like y suscribirte a mi canal. Claro, obviamente, no dejes de comentar aquí abajo si les gustaron el video de hoy, si quiere que traiga más videos así, hablando en español. Y ya les digo que yo no hablo fluente, ¿vale? ¿A que sí, Eloisa? ¿Sí o no? Claro, hay que hablar. Tú no tienes que tener vergüenza. Tú tienes que hablar, hablar y hablar. Si te va a salir bien, pues bien. Pero si te sale mal, ¿qué más da? Então não te preocupes. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Adiós!